Fala galera, hoje é o dia que o Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo, ultrapassando Jeff Bezos com uma fortuna de 185 bilhões de dólares, mas eu vou falar de um ex mais rico do mundo, Bill Gates. Pra quem não sabe, Bill Gates aí liderou a lista do homem mais rico do mundo durante pelo menos mais de 15 anos. Isso tudo porque a Microsoft se tornou uma das empresas com mais de $1 trilhão de valor de mercado. E eu vou te apresentar aqui nesse conteúdo o que a Microsoft é e alguns números importantes sobre ela, tá? Galera, ela foi fundada pelo Bill Gates e Paul Allen lá em 1975 e atualmente ela tem 163 mil funcionários. Para quem viu o conteúdo de ontem, já está comparando com a Apple, né? Que também é uma outra empresa com um valor de mercado de mais de $2 trilhões. A Apple tem 147 mil funcionários, enquanto a Microsoft parece aí com 163 mil funcionários, tá? Ela fala que as grandes oportunidades que ela tem pela frente são essas aqui. Primeiro, até 2030, nós teremos 50 bilhões de aparelhos conectados usando a nuvem Azure. Azure, gente, é a nuvem da Microsoft. Esse é um mercado. Lembra aquela história que pastor vendia terreno no céu? Exatamente. Os caras estão vendendo terreno no mundo virtual. Quem são os líderes desse mercado no mundo? A gente tem a AWS, Amazon Web Services, que é uma nuvem bastante relevante. A gente tem a Azure da Microsoft e os grandes gigantes também têm as suas nuvens, né? O Google tem a sua nuvem, o Facebook tem um pouco de nuvem. Se alguém souber aí se ele terceiriza também essa nuvem, me fala. Para quem não entende, isso aqui é uma ideia, um insight que pouca gente no mercado reconhece. Essas empresas como Microsoft, a Google, Facebook, a Amazon são empresas que têm a energia elétrica como uma coisa essencial, porque a única coisa que eles não podem é ficar sem luz. Imagina todos esses hardwares aí ligados sem energia. Por isso que se você pegar a lista das 5 maiores compradoras de energia dos Estados Unidos, a gente vai ver essas empresas de tecnologia liderando, tá? Vamos olhar aqui para mais informações. O 5G ele vai impulsionar esse mercado, ou seja, a gente está precisando de uma tecnologia para destravar o valor aqui da Microsoft, tá? Ela também tem o GitHub, que terá 50 milhões de desenvolvedores em 3 milhões de empresas. Ela quer ser uma plataforma para você conectar ali em cima. Serão 500 milhões de apps até 2023, segundo o relatório da empresa. 73% dos dados do mundo ainda não são estudados e analisados. Galera, muita gente fala que os mercados estão saturados, que a gente não tem oportunidade de crescimento, que crescer as receitas é uma coisa difícil. A gente vê isso no mundo industrializado, a gente vê em muitos setores, mas o setor de tecnologia, principalmente as FANGs, o que são as FANGs? Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, tá? Essas empresas que estão crescendo muito estão atrás desse mercado que eu acabei de falar, de análise de dados, perfeito? E 3 bilhões de pessoas no mundo vão se conectar a jogos online. Você não sabe, a Microsoft é dona da marca Xbox, perfeito? E a remuneração do acionista, como é que foi em 2020 para a Microsoft? Ela fez recompras de 19,6 bilhões de dólares e pagou em dividendos mais 15,5 bilhões de dólares. E ela divide as suas ambições em 3 segmentos: reinventar a produtividade nos negócios, inteligência na nuvem e crescer essa história de computadores pessoais, tá? Então, a empresa ela tem 3 grandes mercados que ela atua e a nuvem é o que mais cresce. Já vou adiantar esse assunto para você. Vamos ver aqui mais coisas sobre a Microsoft. Em termos de faturamento, nos 3 segmentos que ela atua, ela tem isso aqui bem dividido, ou seja, não tem sobrepeso em nenhum segmento. Lembra que a Apple, a gente estava olhando ontem, que 50% das suas vendas advém do iPhone. Essa concentração de receita, ela é um risco para as empresas. E aí, quando você consegue ter esse tipo de divisão, isso torna o negócio mais saudável, tá? O lucro operacional é dividido dessa forma.
35% do lucro operacional é gerado pela parte de produtividade. Você já deve reconhecer o pacote Office aqui como um grande produto. A nuvem é o segmento que mais cresce na empresa, representa 34% do lucro operacional. E a gente tem aqui a parte de personal computers com 30% da receita. Isso dá pra gente uma ideia de como essa empresa é organizada, tá? Ela era liderada pelo Bill Gates, depois ele passou o bastão para Steve Ballmer, que também está entre os 10 mais ricos do mundo, e agora quem é o CEO da empresa é o Satya Nadella, tá? Que deu esse boom aí na nuvem da Microsoft. Então, olhando aqui para a DRE da empresa, ela faturou 143 bilhões de dólares em 2020, aumentou 18 bilhões em relação aos 125 bilhões de 2019. Dentre as receitas dela, é dividido assim, ó, 68 bilhões de dólares em produtos e 74 bilhões de dólares em serviços. Os custos somaram 46 bilhões de dólares, que gerou um lucro operacional aí de 96 bilhões de dólares, acima dos 82 bilhões de dólares que a gente viu em 2019. Esse aumento de 14 bilhões de dólares aqui é mais de 15% de incremento no lucro operacional. As despesas totais somaram 43 bilhões de dólares e elas foram divididas em 19 bilhões de dólares em vendas e marketing. Pesquisa e desenvolvimento, a gente já falou ontem o que significa, foram 19 bilhões de dólares. E despesas administrativas somaram 5,1 bilhões de dólares, que acabou gerando aí um lucro operacional de 52 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares a mais do que no ano anterior. O resultado financeiro também foi positivo, ou seja, esperamos aí uma dívida baixa da empresa. Impostos somaram 8,7 bilhões de dólares, mais que o dobro do ano passado, o que acabou gerando um lucro líquido aí de 44 bilhões de dólares, 281 milhões, 5 bilhões a mais do que no ano anterior, perfeito? E aí, quando a gente olha os principais dados da empresa, o capital de giro ficou em mais de 100 bilhões de dólares, a dívida líquida ficou em apenas 6,7 bilhões de dólares. Ela teve um ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, de 37%, porque ela tem um patrimônio líquido de 118 bilhões de dólares. A liquidez corrente bastante saudável, 2,5 vezes. Isso eu já vi o Bill Gates falando. Quando as empresas de tecnologia passaram pela crise da bolha.com, elas entenderam que elas precisavam trazer mais solidez para os seus balanços. É por isso que a gente vê essas 5 empresas que lideram o mundo corporativo americano com altas posições de caixa, para isso tangibilizar um pouco do valuation da empresa, tá? E aí ela teve uma margem operacional de 37%, uma margem líquida de 30%, e quando a gente olha para os múltiplos da empresa, a gente vê que o preço sobre o lucro dela é de aproximadamente 35 vezes, galera. Para a gente finalizar aqui esse assunto de Microsoft, eu preciso mostrar para vocês quais são os dados aí que a empresa segura em relação a valor de mercado. A gente vê aqui, ó, o valor de mercado chegando a 1.650 bilhões, preço sobre lucro de 35 vezes, preço sobre vendas de 11,34 vezes. É importante a gente entender que quando a empresa tem uma alta margem de lucro, a relação de preço sobre vendas vai ser maior mesmo, tá? Não tem problema nisso. Galera, aproveitando aqui que a gente está falando de uma empresa americana que gera renda em dólar, eu vou te convidar para o evento que vai começar agora nesse domingo, dia 10 de janeiro. É o Viver de Rendimentos. Eu vou fazer uma live a partir das 8 da noite. Ela é 100% gratuita, ela é 100% digital, mas para você garantir o teu lugar, porque não vai ter replay, pede o direct aqui para mim, que eu vou ter o maior prazer de te entregar o link e te convidar para essa semana de muito aprendizado. A gente vai ter a live no dia 10 de janeiro, depois, no dia 12 de janeiro, a gente tem uma outra live, no dia 14 a gente tem uma outra live e no dia 16 uma outra live. Vai ser uma pancada de conteúdo e quem participar já vai para outro nível de conhecimento para surfar as maiores oportunidades da Bolsa ainda em 2021, perfeito? Então, se você quer garantir a tua vaga no evento Viver de Rendimentos, pede o link aqui para o Tiuli, porque é só o começo. Vem comigo!